Então vamos colocar lá na historinha que esse homem, Adão, e que essa mulher, Eva, que foram criados por Deus, é claro que eles iriam realizar esses 4 números de uma forma natural. Deus não pegou um quadro e deu os 4 números e falou, vocês têm que realizar esses 4 números. Quais são? Mas o que Deus pediu para Adão e Eva? Obedeça. Não comer. É o que os pais fazem com os filhos. Para que os filhos cresçam através da responsabilidade na obediência. A criança não tem responsabilidade? Claro que tem. A responsabilidade deles é obedecer. Se a criança não obedece, você está educando a criança a ser irresponsável. Depois ele se torna um adulto irresponsável. Ai, não sei o que eu fiz para merecer um filho assim. Não sabe o que você fez, é que você não fez. Por isso que você não sabe o que você fez, é que você não fez. Então, responsabilidade da criança e do adolescente é a obediência. Então, Deus não colocou um quadro e deu esses 4 números. Ele só pediu para obedecer. Mas na história aparecem esses 4 números. Então, nós temos que entender o significado. Esse significado é que esses 4 números eles têm que ser realizados conscientemente ou inconscientemente. Você tem que realizar esses 4 números. Se você tem consciência desses 4 números, fica melhor, não fica? Fica. Já pensou, você está lá criancinha ainda, aí seu pai pega e fala assim para você, olha, você vai passar por essa fase, você vai chegar aos 7 anos, então se você obedecer direitinho, você vai atingir uma etapa de vitória. Pode ser até motivador para a criancinha. Depois, daqui a pouco, você vai chegar dos 7 ao 14. Outra etapa. Depois dos 14, mais 7. Depois, você vai fazer o que você quiser, meu filho. O que você... Não é interessante? Está preparando ele. Então, se nós temos consciência desses 4 números, vai nos ajudar. Se nós não tivermos consciência desses 4 números, naturalmente nós sabemos isso. Que é a obediência que os filhos têm que ter para com os pais. Não obedeceu, não tem as consequências? Tem as consequências. Se você tem uma meta lá onde você trabalha, não tem? Hoje em dia as empresas tudo é estabelecido meta. Meta de produção, meta de venda, meta de resultado, meta de faturamento. Se não atingiu as metas, é momentos de alegria ou tristeza? Essas metas elas são baseadas em quê? Em números. Tudo é número. Então, consciente ou inconscientemente, então Adão e Eva, eles iriam realizar esses 4 números, se eles obedecessem. Se eles obedecessem, que era acreditar. Acreditar em quem? Num centro. Quem era esse centro? Era Deus. Quem é o centro dos filhos? São os pais. Acredite nos pais. Os pais, o papel dos pais é fazer a criança acreditar nele. Não é para fazer isso com veemência, com firmeza. O seu filho não pode fazer só porque ele quer fazer, ele não tem noção. Então ele vai crescer com a noção de que ele pode mandar em você. Ele vai passar. Então nós temos que pensar, a obediência é a responsabilidade da criança, do adolescente, para que ele possa crescer e conquistar aquilo que ele tanto almeja. Todo adolescente quer liberdade, não é? Mãe, eu já... O que acontece depois? Nós precisamos da ação. O filho falar, tá bom mãe, tá bom, e não fazer, tá certo? A mãe vai trabalhar e falar, filhinho, faz isso, tá bom? Tá bom mãe. Parece que obedeceu, né? Aí vai trabalhar, não faz nada. Então não teve ação. Então a obediência, depois a ação. O que Deus queria para com Adão e Eva? Que eles tivessem uma boa ação. Eles tiveram uma má ação. O que Deus quer para comigo em relação a você? Uma boa ação, uma má ação. Eu tenho Deus como centro. Eu sei que Deus quer o meu bem para com você, quer o nosso bem. Dentro de um período de tempo, vamos estabelecer esse período de tempo. Agindo, a ação. Claudinei, o que nós temos que fazer?
E vamos fazer. Aí você vai ver o resultado. Vimos os 4 números, vimos a importância da relação vertical e da relação horizontal. Vamos colocar aqui relação vertical, eu para com Deus. E relação horizontal, eu para com outra pessoa. Relação vertical, minha mente para com Deus. Relação horizontal, minha mente para com o meu corpo. Meus pais, minha mãe, ou a pessoa que eu admiro. Mente. E a mente direcionar o corpo. É a mente que tem que direcionar o corpo, não o corpo direcionar a mente. Essa pessoa teve harmonia, depois eu para com a outra pessoa. Relação vertical e depois a relação horizontal. Depois a relação horizontal. Na ação.